Raul, 2-1. A gente viu o Camboriú veio para, digamos, não perder com aquela cera, enfim, fez numa jogada que teve no ataque, fez o gol. Mesmo o Ercílio tendo as principais chances, tendo a bola. O Ercílio conseguiu ainda empatar na primeira etapa, no segundo tempo virou. O que você pode nos passar sobre essa virada, essa vitória do Leão do Sul? O resultado extremamente importante, principalmente na questão da tabela de classificação. A gente sabia que um resultado negativo hoje poderia fazer com que o Camboriú disparasse na tabela. Então, acho que a gente conseguiu encostar no Camboriú, então o resultado era extremamente importante. Mas mais importante que o resultado, acho que foi o nosso rendimento. Acho que a equipe conseguiu render o tempo inteiro, manteve um padrão defensivo organizado, estruturado, não correu riscos. E quando sofreu o gol, conseguiu continuar mantendo o padrão, não se desorganizou, continuou agressivo, continuou criando oportunidades. Empatou o jogo, segundo tempo, novamente, mesma característica de jogo. O Camboriú veio para não jogar, veio para travar o jogo, desacelerar o jogo, até em alguns momentos de maneira não legal, de muito caicai, muita situação desse tipo. Acho que não foi legal. A gente procurou jogar o jogo inteiro e fomos premiados com a virada. Poderíamos ter feito um placar mais elástico, faltou um capricho maior na definição, mas acho que a gente conseguiu ser sólido do início ao final do jogo. Raul, o Felipe Menezes, é a questão que eu quero ver com você, ele atuou um tempo e mais um pouco do segundo tempo. Isso faz com que o técnico ache a situação em que ele veio de muito tempo sem jogar, tirando um peso das costas? Não, assim, a questão do Felipe, a gente fez um planejamento diferente para ele, a gente tem falado sobre isso há algum tempo. Foi um pecado a gente não ter tido ele durante o campeonato estadual, por uma lesão que foi séria, foi grave. Ninguém quer se lesionar, em alguns momentos vi questionamento sobre ele, e eu não achei legal da maneira que estava sendo colocado, até pela questão da postura dele como atleta, como pessoa aqui dentro. Sempre foi um cara extremamente profissional e trabalhador. A gente conseguiu fazer esse trabalho de recuperação dele, a gente teve 8 semanas de trabalho nessa pré-temporada que a gente programou para ele, para prepará-lo para ele começar a jogar. Acho que ele conseguiu sustentar bem o jogo no período que teve no campo. A hora que a gente viu que estava começando a cair o nível de força, já não estava conseguindo mais fazer as transições com a mesma volúpia, a gente procurou trocar, colocar um atleta mais inteiro para ganhar força e continuar pressionando o Camboriú até o final. Boa noite, parabéns pela vitória. Queria que você falasse um pouquinho sobre a troca que teve ali de última hora, né? O Giovani acabou entrando na vaga do Aleph, que se machucou. O que mudou no panorama do jogo com o Giovani, e se preocupa o Aleph para o jogo contra a equipe do Concórdia? Assim, a lesão de qualquer atleta ela é ruim, né? Ainda mais na condição que foi, né? No aquecimento de jogo. São situações que acontecem no futebol. O que é importante dentro do nosso elenco, dentro do nosso grupo, é que todos os atletas se preparam e são treinados para jogar. O Giovani estava preparado para jogar e ele demonstrou isso quando entrou em campo. A gente vai ter que avaliar o Aleph, ele deve fazer exame na segunda-feira para a gente saber a gravidade da lesão, mas foi algo que não era, vamos dizer assim, viável a gente forçar ele a jogar daquela maneira. Ele sentiu uma dor forte no adutor. E acho que o Giovani conseguiu suprir bem aquilo que a gente necessitava, que era manter o padrão de intensidade de pressão, a bola parar na frente, atacar os espaços. Foi feliz no lance do gol, estava bem posicionado. Acho que conseguiu suprir aquilo que a gente necessitava dentro da partida, e a gente conseguiu sair com um resultado importante. Ô Raul, a cera em certos momentos acabou deixando muita gente chateada, todo mundo que estava aqui acompanhando o jogo, o Camboriú desde o início a gente viu isso, o goleiro do Camboriú no segundo tempo que foi tomar o gol, o cartão, depois da virada o Rafael Pim, goleiro do Ercílio, também tomou o cartão, segundo o árbitro que estava fazendo cera. Essa coisa de cera no futebol te chateia? Como você vê isso? Ou é a coisa do futebol? Eu acho chato, acho feio, não acho legal. Acho que eles estão tentando coibir isso, aumentando a minutagem em relação ao jogo, isso nos padrões de Série A e Série B de brasileiro. Acho que na Série D ainda a gente pode evoluir em alguns aspectos, mas eu acho que não adianta só dar o acréscimo, acho que tem que ser punido, porque acaba desacelerando o jogo. Muita situação de
contato, fica caído no chão, pede atendimento, até o tempo pode ser reposto, a gente sabe que desacelera o jogo, então a equipe começa a criar uma ansiedade na equipe que está procurando jogar, e acho que foi isso que estava acontecendo, a gente estava querendo jogar e eles estavam desacelerando já desde o início, todos os tiros de meta, todas as faltas, e acho que não é o cenário ideal, não acho que a minha equipe tenha que fazer também, acho que a gente fez em algum momento alguma coisa depois que virou o jogo, mas eu vejo que essa é uma das situações que a gente precisa mudar no futebol brasileiro, porque o torcedor que paga ingresso, a pessoa que assistiu o jogo, que assistiu o espetáculo, não quer ficar vendo gente rolando no chão ou fingindo que está machucado. O Raul, o Ercílio fez 2 hoje, mas poderia ter feito 4 ou até 5 pelas oportunidades que criou. O que está faltando para o Ercílio nos converter essas oportunidades que vem criando em gols durante a Série D? Acho que hoje a gente criou bastante, chegou em condição bem clara de finalização. Faltou, de repente, ali a tomada de decisão ou, de repente, a questão técnica em relação à questão de... Eu acho mais na questão de tomada de decisão mesmo. Decidir se vai finalizar, se vai driblar, se vai chutar de direita, se vai chutar de esquerda. Aquela situação, principalmente pontuando a situação do Eric e do Ligeiro, que foram 2 situações bem claras. Vejo que, de repente, ou tu toma a decisão errada ou o adversário consegue bloquear, mas eu vejo que são detalhezinhos, acho que a gente precisa trabalhar em cima disso. A gente até estava conversando agora no vestiário, que na programação dessa semana agora de treinamentos, a gente já havia programado um trabalho de transição com finalização de 1 contra 1 com o goleiro, a gente acabou não fazendo pela carga de treinamento, e aí eu até comentei com o André que a gente teve 2 possibilidades reais numa situação parecida com aquela que a gente tinha planejado treinar e acabou não fazendo pela carga de treino. Raul, gostaria que você falasse que você trabalha com o elenco durante a semana, avisando o próximo jogo. A gente sabe que os trabalhos são bastante intensos, porque a perspectiva não só dos jogadores, mas do torcedor e do treinador é vencer o próximo jogo. Gostaria que você falasse qual foi o fator crucial para que essa vitória acontecesse hoje, diante do primeiro colocado da competição no Grupo A8. Eu vejo 2 pontos, acho que um compromisso dos atletas em executar aquilo que foi planejado, foi treinado, a gente treinou bastante essa situação de construção de jogo, a gente sabe que as equipes que vêm jogar contra nós aqui têm procurado se defender numa linha mais baixa e a gente está procurando trabalhar para melhorar essa situação de construção. E a outra questão foi a questão de equilíbrio, acho que a gente conseguiu manter o equilíbrio mesmo sofrendo gol. A gente sabe como é difícil num campeonato equilibrado como é a Série D, difícil de virar jogos. Hoje a gente tem visto pouco isso no futebol brasileiro, questão de viradas. Acho que a gente manteve equilíbrio, conseguiu manter padrão de organização, conseguiu continuar jogando, conseguiu se manter agressivo e acho que a gente foi merecedor do resultado positivo. Raul, 2 perguntas, se possível. O Giovani foi substituto do Aleph, entra, faz gol, se esforçou, você gostou da sua atuação, até porque a gente sempre fala, o ataque tem que fazer gol, e o Cabeça tomou o 3º amarelo, você não vai contar com ele contra o Concorde, mas ali você tem opções, né? Em relação ao Giovani, como eu falo, é um atleta que ele é extremamente comprometido em executar a função da melhor maneira possível, é um cara extremamente aplicado, treina forte, trabalha forte, às vezes realmente teve alguns problemas em relação a uma fase ruim, mas nunca pela questão de disposição de fazer, de executar. Acho que é um atleta que é comprometido em fazer aquilo que é trabalhado e em relação àquilo que é treinado, e acho que isso acaba conspirando a favor da pessoa que é desse jeito, que é o cara baita profissional. A oportunidade surgiu numa situação diferente, acabou surgindo essa oportunidade, acho que ele aproveitou a oportunidade, entrou no jogo, foi agressivo o tempo inteiro, atacando as linhas, se posicionando para finalizar as jogadas, procurando disputar com os zagueiros, segurar a bola na frente, que é aquilo que a gente tem procurado passar para ele e o Aleph, que são os 2 9 que a gente tem no elenco. Acho que ele fez uma boa partida e foi premiado com o gol. Em relação ao Jonathan, a gente já tinha essa possibilidade de tomar um 3º amarelo, ele e o Igor estavam pendurados, acabou acontecendo de ele tomar esse amarelo. Como tu falou, a gente tem no elenco boas possibilidades na função dele. A gente vai procurar durante a semana treinar e visualizar qual é a melhor encaixe de peças
para fazer o melhor ajuste, para fazer um grande jogo em Concórdia e buscar um resultado positivo. Aí nesse encaixe você entrou hoje com um camisa 10, de fato, que foi o Menezes, a gente sabe da condição física dele, você botou o Juliano e o Leozinho pelas pontas. Esse é a estrutura de time que você gosta pelo Hercílio Luz? Velocidade pelas pontas, um cara que pensa pelo meio campo e um centroavante? Hoje a gente jogou com 10 de fato, né? Um meia que joga mesmo no entrelinhas, que pensa o jogo, que é um cara que tem um diferencial técnico cognitivo muito grande. Acho que a gente conseguiu alimentar ele e ele conseguiu dar o suporte, visto o lance do gol, bola apertada de entrelinhas que ele ajustou para o Leozinho, colocou o Leozinho numa boa condição de finalização. Tiveram outras situações também pontuais. Acho que o Menezes é um atleta que pode dar isso para a gente tem que ter uma paciência por esse tempo que ele ficou parado, que é um tempo grande. Então a gente vai ter que ter esse tempo de adaptação em relação à questão física, de ele conseguir jogar um jogo inteiro, de ele conseguir ter uma sequência de jogos também. Então a gente tem que ter esse controle em relação a isso. Segunda pergunta, desculpa. Sobre esse modelo de dois laterais. Assim, a gente tem procurado jogar com dois pontas, assim, dentro do elenco a gente tem uma variedade de pontas com características diferentes. Hoje a gente optou pelo Juliano e o Leozinho, a gente tem o Ligeiro, que fez um baita no campeonato estadual, tem o Di Maria que faz, tem o da Silva, tem o Eric que pode jogar pelas beiradas, tem o Rainan, então tem algumas possibilidades interessantes dentro do elenco que a gente possa vir a utilizar da melhor maneira possível. Hoje a gente optou pelo Leozinho e pelo Juliano. A gente está buscando esse encaixe ideal para que a gente consiga crescer dentro da competição e atingir nosso primeiro objetivo, que é a classificação. Raul, agora a competição começa a funilar, né? 3 jogos, tem domingo, quarta e domingo, o sábado. Concórdia, Caxias e Brasil de Pelotas. O que você espera dessa sequência de jogos muito difícil e viagens longas, né? Tanto para Pelotas como também para Concórdia no próximo final de semana? Essa semana agora a gente vai ter que fazer uma semana bem planejada, a gente já estava conversando sobre isso durante o final de semana. Nós temos, na verdade, a tabela detalhada saiu até acho que a penúltima rodada, então vão ser 5 jogos em 2 semanas. 2 jogos de meio de semana, 3 jogos de final de semana, com as 3 viagens mais longas, que seria Concórdia, Pelotas e Caxias. Então, acho que a gente tem que fazer um bom planejamento em relação à questão da semana de treinamento, para não dar uma sobrecarga muito grande nos atletas, conseguir trabalhar aquilo que é necessário, trabalhar em cima da recuperação deles também e deixar todos eles aptos para jogar. A gente sabe que agora, com essas 5 partidas em 2 semanas, pode definir bastante em relação à questão da classificação da competição. E a gente tendo todos eles aptos e prontos para jogar, vital para a gente conseguir bons resultados e consiga encaminhar o nosso primeiro objetivo, que é a classificação. Raul, a gente sabe que os trabalhos é feito e para que as jogadas para concluírem em gols elas aconteçam. Hoje a gente percebeu que teve alguns lances que não foram concluídos. No seu pensamento, o que tem que ser trabalhado para que essas jogadas que vêm acontecendo sejam transformadas naquilo que o jogador pensa que é fazer o gol? Eu acho que hoje a gente conseguiu bastante combinações pelos lados, combinações por dentro, conseguiu chegar em condições, conseguiu entrar bastante na área do Camboriú, chegar em condições de finalização boa. Faltou alguma situação em relação ao último passe, também a gente, como eu falo pessoal, às vezes a gente fala como se a gente estivesse jogando contra ninguém, a gente estava jogando contra o líder da competição, a equipe que venceu os 3 jogos, tem um sistema defensivo sólido, que não tinha sofrido gols ainda na competição. Acho que a gente conseguiu fazer 2 gols numa equipe sólida, conseguiu criar oportunidades para fazer ainda mais. Parabenizo os atletas por essa situação e vamos manter o trabalho e fortalecer ainda mais para que a gente consiga dar seguimento naquilo que vem sendo feito.